E aí, galerinha Descomplicando os Hardwares, tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Gohan. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês algumas coisas que vocês têm que levar em conta ao escolher um novo processador. A princípio, existiam processadores dual-core que já eram suficientes para rodar todos os jogos da atualidade com uma taxa de quadros adequada e uma performance muito legal. Mas isso já não é mais um caso que a gente vê nos dias de hoje. Mas você me pergunta, o que é dual-core? Bom, dual-core é metade de quad-core. E aí você me pergunta, o que é quad-core? E eu digo que é metade de octa-core. E você me pergunta, o que é octa-core? E eu vou te explicar o que é o core, que vem na nomenclatura depois das palavras anteriores, que no caso é dual, single, quad ou triple ou hexa-core. Basicamente, core em tradução literal significa núcleo, e o número que vem anteriormente, a palavra que vem anteriormente, quer dizer referente à quantia dos mesmos. Portanto, octa-core, 8 núcleos, quad-core, 4 núcleos, dual-core, 2 núcleos. Basicamente, os núcleos eles são responsáveis por trabalhar com o nosso processador, tá? O nosso processador seria como ele tivesse diversos bracinhos e cada núcleo fosse um deles. Então, dentro da estrutura principal do processador, a sua performance, né, a sua capacidade, ela é dividida em formato de núcleos. Uma coisa muito importante a se olhar nos dias de hoje é a quantidade de núcleos que acompanham o seu processador. Hoje em dia, um processador 4/8 é o mínimo para se jogar com uma qualidade legal e uma performance mediana. Abaixo de 4/8 você não vai ter uma performance legal em todos os títulos. 4/8 refere-se a 4 núcleos e 8 threads. No caso, os threads são meio que núcleos dentro de núcleos, são núcleos lógicos, logo são núcleos simulados para ter um desempenho superior. Na Intel, a capacidade de um núcleo ter um ou mais núcleos é chamada de a capacidade de um núcleo ter um ou mais threads é chamada de hyperthreading, que é quando um único núcleo simula 2 threads, que faz um núcleo com 2 threads trabalhar muito melhor do que um núcleo sozinho. No caso da AMD, essa tecnologia é chamada SMT, que no caso refere-se ao Simultaneous Multithreading, que é basicamente a mesma coisa, tá? Continuando aqui, outra coisa muito importante a gente se olhar quando for escolher um processador é referente ao clock. Você não pode pegar um processador com clocks muito baixos, porque a sua performance, dependendo da quantia de núcleos, não vai ser tão boa. Mas também tem muitas outras coisas que tem que levar em conta. O clock não é tão importante. Se você tem um processador ali acima de 3 GHz ou 3000 MHz, já não tem mais que se preocupar com essa parte. Eu acho que não. Outra coisa que vocês têm que olhar é referente à fabricação, ao ano de fabricação de um processador. Mas o processador não dura muito, o processador não é o mais difícil de estragar, por que eu tenho que olhar a respeito do ano de fabricação? Bom, vamos voltar lá em 2008, quando lançaram os Core 2 Quad, os primeiros quad-core da Intel para o mercado mainstream, para o mercado público, que todos nós temos acesso. E foi tipo uma explosão danada, mano. Eles vieram muito bem, performaram muito bem. Muita gente dizia que eles eram além do seu tempo, né? Eles performavam mais do que eram para performar na época, e realmente é o caso. Eles eram processadores além do seu tempo. Porém, eles foram limitados à tecnologia que existia no ano. Então eles, mesmo sendo processadores muito fortes com bastante força bruta, acabaram se tornando obsoleto com o passar dos tempos. Por isso que nos dias de hoje, PCs gamers com processadores Core 2 Duo, Core 2 Quad, Pentium e outros processadores da linha 775 acabam se tornando inviável. Nesse caso, recomendo partir para a plataforma 1156. Vou deixar um card aqui em cima sobre um vídeo que eu fiz falando a respeito dessa plataforma. E o principal problema se dá devido a uma coisinha chamada instruções. Esse recurso, que faz parte dos processadores, é basicamente um intermédio. É uma parte do firmware do processador que faz o contato direto com o software do sistema operacional. Logo, é o intermédio entre a peça e entre o sistema operacional virtual. Então, é muito importante ele ter as instruções mais recentes para a gente ter a melhor performance e o menor consumo energético em diversas aplicações.
Alguns recursos, como a gente conhece, do suplemental, que tem o SSE 4.1, 4.2, AVX, AVX2 e virtualização, são algumas instruções que esse processador Core 2 Quad ou Core 2 Duo não apresentam. Boa parte deles não tem o SSE 4.2, que é um recurso muito importante para rodar jogos nos dias de hoje. Então não é que o processador ele não tenha potência suficiente, ele tem potência, porém ele não tem a instrução preferível para estar rodando esses aplicativos. Portanto, o jogo ou a aplicação não chega nem a abrir. Então, muito importante dar uma olhadinha na data de fabricação do seu processador. Outra coisa que você tem que dar uma olhada muito legal é referente ao consumo energético desse processador, referente ao TDP dele. De acordo com a temperatura que ele trabalha, maior é o TDP. Portanto, se você tem um processador com TDP muito alto, se vocês têm um processador que esquenta bastante, vocês não vão conseguir ter a performance completa deles se você não utilizar um cooler de qualidade, né? Uma parte que refrigera bem o seu processador. Que no caso o cooler é o conjunto do dissipador e o fan, a ventoinha. Portanto, o que acontece é que quando o processador aquece mais ou aquece ao limite dele, no caso boa parte dos processadores 75 graus, o que a placa-mãe faz? Ela detecta um sobreaquecimento e faz ele diminuir sua frequência, faz ele diminuir a sua performance para não correr risco de queimar ou danificar os demais componentes. Wow. Então, um ponto muito importante a se olhar é referente ao TDP e escolher uma boa refrigeração. No mais, o vídeo vai finalizando por aqui. Foram algumas dicas rápidas, algumas dicas breves. Eu nem tinha planejado de fazer esse vídeo, na verdade. É que eu queria trazer um conteúdo legal. Eu fico assistindo esses canais de hardware lá da gringa lá e fico sonhando alto. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e segue aqui e ativa as notificações para ver mais vídeos e conteúdos top de informática aqui na Descomplicando os Hardwares.